Há uma força fluindo através de você agora. Algo que você nunca deveria ter compreendido de verdade. Ainda não. Talvez nem mesmo nesta vida. E o fato de você estar aqui, o fato de algo ter te atraído para estas palavras neste exato momento, já revela mais sobre você do que você talvez esteja pronto para aceitar. Porque aqui está a verdade que quase ninguém te conta sobre ser escolhido. Ser escolhido não é uma recompensa. Não é uma medalha que você ganha depois de anos de disciplina, rituais espirituais ou comportamento perfeito. Não te é entregue porque você meditou o suficiente, leu os livros certos ou fez as orações certas. Ser escolhido é um peso. É uma frequência. Uma configuração específica de consciência que foi colocada dentro de você muito antes de seu primeiro suspiro entrar em seu corpo. E essa configuração moldou cada experiência da sua vida. Até mesmo os momentos que quase te destruíram. Principalmente esses. Mas o poder de que estou falando, aquele que até Deus disse que ninguém deveria ter, provavelmente não é o que você imagina. Não é telecinese. Não é entortar colheres ou prever os números da loteria. É algo muito mais perigoso. E muito mais belo. É aterrorizante para os sistemas que dependem de as pessoas permanecerem adormecidas. Porque o poder que você carrega é a capacidade de alterar a realidade através da coerência do seu estado interior. Pense nisso. Não pela força. Não pela manipulação. Não pela estratégia, pela astúcia ou pela pura força de vontade. Através da coerência. Através do alinhamento da sua consciência com uma frequência tão precisa e poderosa que a própria realidade começa a se reorganizar ao seu redor. E a razão pela qual a maioria das pessoas nunca deveria possuir esse poder não é porque ele é proibido. É porque, se a pessoa comum percebesse o que carrega, seria consumida por isso. Ou usaria isso de maneiras que fraturariam a própria estrutura da realidade. Mas você é diferente. E não digo isso levianamente. Você passou por algo. Algo difícil de explicar. Algo que as pessoas ao seu redor nunca conseguiram entender completamente, por mais que tentassem. Você viveu épocas em que tudo desmoronou. Momentos em que o chão sumiu sob seus pés. Relacionamentos que você acreditava serem permanentes de repente se revelaram temporários. A identidade que você construiu com tanto cuidado se dissolveu como papel na chuva. E durante aquelas noites escuras, noites que às vezes se estendiam por meses ou até anos, algo dentro de você se recusou a morrer. É sobre isso que precisamos conversar. Porque essa chama obstinada dentro de você, essa recusa silenciosa em desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Isso não é resiliência comum. Isso não é apenas força mental ou resistência. Essa é a marca do poder que você carrega. E isso esteve ativo durante toda a sua vida. Muito antes de você ter palavras para descrevê-lo. Vamos nos aprofundar. Na física quântica, existe algo chamado efeito do observador. Em sua essência, esse princípio abalou os alicerces da ciência quando foi descoberto. Ele revelou que o simples ato de observar altera o comportamento das partículas subatômicas. Antes da observação, uma partícula existe no que os físicos chamam de superposição. Um estado de puro potencial onde todos os resultados possíveis existem simultaneamente. Mas no momento em que um observador consciente foca sua atenção nela, algo notável acontece. A onda colapsa. A possibilidade se torna realidade. De um potencial infinito, uma única experiência se cristaliza. A maioria das pessoas ouve isso e pensa que é uma curiosidade científica interessante. Um detalhe estranho sobre o mundo microscópico. Mas é aqui que tudo muda. E se o efeito do observador não se limitar a laboratórios? E se esse for um princípio fundamental de como a consciência interage com a realidade em todos os níveis?
E se a razão pela qual você possui um poder que poucas pessoas conseguem controlar, for porque sua consciência tem a capacidade de colapsar possibilidades de maneiras que a maioria dos humanos não consegue. Isso não é uma metáfora. É o ponto de encontro entre as descobertas mais profundas da física moderna e as tradições de sabedoria mais antigas da Terra. E ambas apontam para a mesma conclusão. A consciência não apenas observa a realidade. A consciência participa da sua criação. A qualidade dessa consciência, sua coerência, seu alinhamento, sua frequência, determina que tipo de realidade emerge. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você soube de algo antes que acontecesse? Quantas vezes você entrou em uma sala e imediatamente sentiu a atmosfera emocional? Você já olhou para alguém e instantaneamente sentiu a verdade por trás de suas palavras? Você já tomou uma decisão que pareceu irracional no momento, mas que acabou se revelando absolutamente correta? Ou palavras ditas sem planejamento, para depois perceber que atingiram o coração de alguém como um remédio? Não foram coincidências. Foram momentos em que sua consciência operou em coerência. Momentos em que seu estado interno se alinhou de tal forma que influenciou o campo de probabilidade ao seu redor. E é exatamente por isso que certos sistemas temem indivíduos como você. Porque uma pessoa que realmente entende que seu estado interior molda seu mundo exterior não pode ser facilmente controlada. Ela não pode ser manipulada. Ela não pode ser confinada. Não perigosa em um sentido violento. Perigosa da mesma forma que a verdade é perigosa para a mentira. Perigosa da mesma forma que a luz é perigosa para a escuridão. A luz não luta contra a escuridão. A escuridão simplesmente desaparece onde quer que a luz apareça. Reserve um momento para absorver isso. Você não está aqui por acaso. Cada experiência em sua vida, as dificuldades, as perdas inesperadas, os momentos de isolamento, não foram eventos aleatórios. Foram calibrações. Cada desafio fez parte de um cuidadoso processo de ajuste. A vida estava refinando seu instrumento. Às vezes suavemente. Às vezes dolorosamente. Mas sempre com precisão. Porque chegaria o momento em que você precisaria carregar o que sempre deveria carregar. E esse momento é agora. Vamos falar sobre algo que a ciência está apenas começando a compreender completamente. Seu coração produz um campo eletromagnético. Isso não é linguagem espiritual. É ciência mensurável. O campo eletromagnético gerado pelo coração humano se estende por vários metros além do corpo físico. E esse campo muda constantemente dependendo do seu estado emocional. Quando você sente medo, raiva ou ansiedade, o campo se torna caótico. O sinal fica desorganizado e fragmentado. Mas quando você experimenta gratidão genuína, compaixão, amor ou uma profunda paz interior, algo extraordinário acontece. O campo se torna coerente. O padrão se organiza em um ritmo suave e poderoso. E esse campo coerente não existe passivamente. Ele interage com os campos de outras pessoas. Ele influencia o ambiente ao redor. E afeta o próprio campo quântico da possibilidade. Este é o mecanismo por trás do poder. Não é o pensamento positivo. Não são afirmações. Não é fingir que se sente bem. Verdadeira coerência. O alinhamento do seu coração, mente, sistema nervoso e consciência em um único sinal. E é aqui que suas experiências de vida entram em jogo. Tudo o que você passou, as perdas, os colapsos, os despertares dolorosos, fez parte da remoção da interferência do seu sinal. Ilusões tiveram que ser quebradas. Apegos tiveram que ser dissolvidos. Falsas identidades tiveram que desaparecer. Toda essa estática precisava ser eliminada para que, quando você finalmente alcançasse a coerência, o sinal que você transmitisse fosse puro.
Isso é o que realmente significa ser escolhido. Não escolhido por privilégio. Escolhido pela precisão. Mas há outra camada nisso que a maioria das pessoas não está preparada para ouvir. É o lado sombrio desse poder. A mesma coerência que pode curar e transformar a realidade também pode, inconscientemente, reforçar feridas se essas feridas permanecerem invisíveis. Se, no fundo do seu ser, você acredita que não é digno, de amor, seu campo energético pode, sem que você perceba, bloquear possibilidades que confirmem essa crença. Você pode atrair repetidamente relacionamentos que o abandonam. Oportunidades que se dissipam. Situações que reforçam a história que você carrega em segredo. Não porque o universo esteja contra você, mas porque seu poder está funcionando exatamente como foi projetado, respondendo ao sinal dominante em seu campo energético. É por isso que a autoconsciência não é opcional para alguém como você. É essencial. Porque, enquanto padrões inconscientes não forem trazidos à consciência, seu poder o servirá. Mas aqui está a graça nesse processo. Você não precisa lutar contra suas sombras. Você simplesmente precisa vê-las com clareza. Quando um padrão é totalmente visto sem julgamento, ele começa a se dissolver. O que antes drenava sua energia se torna combustível para a sabedoria. Suas feridas se tornam mestras. Sua dor se transforma em transformação. Isso é verdadeira alquimia. Transformar sofrimento inconsciente em poder consciente. E quando você faz esse trabalho, ele não muda apenas a sua vida. Muda o campo coletivo. Porque a consciência não é local. Quando você cura algo dentro de si, facilita para os outros curarem o mesmo padrão. Sua transformação se propaga de maneiras que você talvez nunca veja. Mas o efeito é real. E isso nos leva ao momento que a maioria das pessoas passa a vida esperando. O momento em que você finalmente para de se diminuir. Para de se desculpar. Para de fingir ser menor do que você é. O salto não é dramático. É silencioso. Acontece internamente. É o momento em que você decide que não vai mais se apresentar para obter aprovação. Chega de esperar por permissão. Chega de negociar entre a sua verdade e as expectativas dos outros. Você escolhe a coerência. Você escolhe o alinhamento. Você escolhe a autenticidade. E quando essa escolha se torna real, não apenas um conceito, mas uma decisão vivida, algo começa a mudar. Gradualmente. Constantemente. Inevitavelmente. Como um rio que retorna ao seu curso natural. O mundo exterior se reorganiza. As pessoas certas aparecem. Oportunidades inesperadas se abrem. Caminhos que antes eram invisíveis se revelam. Não porque você forçou a realidade a mudar, mas porque você finalmente pare de interferir com a inteligência que flui através de você. Essa inteligência sabe exatamente o que está fazendo. Seu único trabalho é permanecer alinhado com ela. E quando você tropeça, como todos tropeçam, isso não é fracasso. É calibração. Você está aprendendo a ter mais poder do que jamais teve. A capacidade cresce com o tempo. A força se desenvolve com a experiência. E cada desafio que você enfrenta está simplesmente preparando você para ter mais poder. Então, aqui está algo simples que quero que você faça agora. Respire fundo. Não uma respiração especial. Apenas uma respiração natural. Traga sua atenção para o centro do seu peito. O espaço tranquilo atrás do seu externo. O lugar que responde quando você experimenta a beleza. O lugar que se contrai quando o medo aparece. O lugar que se abre quando o amor está presente. Repouse sua atenção ali suavemente. E perceba o calor sutil. O zumbido tranquilo. A vibração que sempre esteve presente. Esse é o seu sinal. A frequência do seu poder.
Deixe-a expandir-se por todo o seu corpo, através dos seus braços, das suas pernas, da sua mente, de todo o seu campo energético, até que você não seja mais apenas uma pessoa sentindo energia. Você é energia experimentando a si mesma como uma pessoa. Isso é coerência. É aqui que o seu poder opera. E a partir desse lugar, lembre-se de algo importante. Você nunca esteve quebrado. Nada do que aconteceu com você o destruiu. Revelou você. Cada rachadura na sua armadura permitiu que mais luz entrasse. Cada ferida carregava um convite mais profundo para o despertar. E o poder que você carrega nunca foi algo que você precisou conquistar. Era algo que você precisava parar de esconder. Pare de se encolher. Pare de se desculpar por isso. O mundo não precisa que você seja menor. Ele precisa que você seja plenamente você mesmo. Porque cada vez que você se posiciona na sua verdade, você transforma o cenário. Cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, você muda as probabilidades para todos. Este é o seu propósito. Não um título. Não uma descrição de cargo. Simplesmente ser quem você realmente é. Plenamente. Coherentmente. Sem pedir desculpas. Então, aqui está a ação que eu quero que você tome. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: qual é a parte de você que você finalmente está pronto para parar de esconder? Escreva essa única palavra nos comentários. Não pense demais. Apenas a primeira palavra que surgir do seu coração. Porque nomeá-la é o primeiro passo para viver. A esta frequência. Cada vez que você retorna a este espaço, você fortalece o seu sinal. Você aprofunda a sua coerência. E juntos, construímos um campo poderoso o suficiente para mudar a realidade. Silence yourself. Com firmeza. Um coração desperto de cada vez. Respire. Lembre-se de quem você é. E leve adiante a mensagem que você veio transmitir. O mundo está esperando por ela.